Olá, meus queridos alunos de Química, quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a formação de íons. É importante que você entenda que toda a matéria é formada por átomos e esses átomos, por sua vez, ocorrem combinados uns com os outros. Existem, por exemplo, nesse material aqui, neste caderno, nessa folha de caderno, existem átomos do tipo carbono, existem átomos de hidrogênio, eles estão conectados uns com os outros, certo? Então, toda a matéria é formada por átomos que, por sua vez, ocorre na forma de substâncias devido às ligações químicas existentes entre eles. Bem, como ocorre a formação de um íon? Por que falar de íon? Porque nós vamos falar sobre as ligações iônicas. As ligações iônicas são nada mais, nada menos do que a junção de íons. Então, por exemplo, o sal de cozinha, que é um exemplo muito clássico, a gente tem a presença do Na, que é o sódio, e o Cl. São dois átomos, um é da família dos metais e o outro da família dos ametais. E para ocorrer essa ligação, antes ocorreu a formação de íons, porque houve aqui uma transferência de elétrons. Bom, como que é essa ocorrência dos íons? Lá na tabela periódica, nós temos a família 1, que são a família dos metais, que é, melhor dizendo, a família dos metais alcalinos, onde a gente tem ali a presença do sódio, que eu acabei de citar aqui. Então, nós temos lá o sódio e o sódio tem número atômico igual a 11. Aí nós vamos entrar aqui no sódio. Opa, entramos no magnésio, sai do magnésio, entra no sódio. Nós vamos entrar no sódio aqui para observar como que é a distribuição dos elétrons deste átomo. Ele tem aí, como vocês podem ver, a primeira camada são 2 elétrons, a segunda camada 8 elétrons e na última camada a gente tem apenas 1 elétron. Então, esse átomo funciona da seguinte maneira. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e um único elétron na sua última camada. A tendência deste átomo aqui é perder este elétron. Por que ele perde esse elétron? Porque é interessante para todo átomo ter uma configuração igual dos gases nobres. Quando esse elemento químico aqui perde um elétron, ele passa a ter 8 na sua última camada de valência. Então, vamos sumir com esse elétron daqui. E agora, a última camada deste átomo passa a ser essa camada aqui, primeira, segunda camada, e ele passa a ser um elétron com a configuração eletrônica igual a dos gases nobres, porque todo gás nobre tem na sua última camada 8 elétrons também. Bem, o fato dele perder um elétron faz com que este átomo saia de neutro, do estado neutro, para o estado carregado. E aí que ocorre, então, o que a gente chama de íon, porque íon nada mais é do que carga. Já que ele perdeu uma carga negativa, ficou sobrando no balanço das cargas uma carga positiva. Então, o sódio fica positivo. Agora, vamos analisar o cloro. O cloro faz parte da família 17 da tabela periódica, penúltima família. Olha lá onde está o cloro, nós vamos entrar nele aqui. Esse é o cloro, a família 17, vamos entrar nele e analisar a distribuição eletrônica. Então, ele tem 2 na primeira camada, 8 também na segunda e 7 na última camada. Assim, semelhantemente ao sódio, ele tem 3 camadas, né? Cada camada, essa camada é o distanciamento que os elétrons têm do núcleo, tá? Então, quanto mais camadas o átomo tiver, mais distante os elétrons estarão do núcleo. Então, o cloro, que tem a distribuição eletrônica 2, 8 e 7, ao invés dele doar esses 7 elétrons, que não seria nada viável, ele vai receber justamente esse elétron aqui, que foi perdido pelo sódio.
Então, ele recebe esse elétron, e agora, diferente do que acontece com o sódio, ele não perdeu o elétron, ele recebeu um elétron. E ao receber um elétron a mais, na última camada dele, ele passa a ter, a gente vai somar mais um aqui. Agora, a configuração eletrônica dele vai ser assim, 2, 8 e 8. Também ficou com configuração de gás nobre. E a carga dele, que ele também se transformou em um íon. Então, qual que é a carga dele? A carga dele vai passar a ser menos, 1 menos. Beleza, galera? Então, essa daí é a formação de íon, a ocorrência de íons, e esses íons ocorrem para que haja, então, a ligação iônica, a ligação entre um cátion e um ânion. Vamos ficando por aqui, até a próxima. Forte abraço!